Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. E a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Amanda Gomes, ela que é escritora, professora de literatura. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre o seu processo criativo, né, o pré-lançamento dos seus livros que estão saindo do forno já já. Bom dia, Amanda, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João. Bom dia, Natália, também. Bom dia aos nossos ouvintes, né? Estou muito feliz de participar aqui com vocês novamente. A gente que agradece, Amanda, a sua participação. Amanda, fala um pouquinho para a gente como começou esse gosto pela literatura, pela escrita. Traça um pouquinho para a gente esse cenário. Olha, eu acho que foi... pela minha memória, desde sempre, assim, na verdade, né? Meu pai sempre gostou muito de ler. Ele não é muito adepto da literatura mais voltada assim para poema, para narrativa, mas ele sempre gostou muito de ler. Minha mãe também gosta muito de ler e desde criança assim eu gostava de ler e de escrever. Então comecei como pensando em rimas, ali em questões de sonoridade, sempre me despertou um pouco. Sempre gostei muito de música, música também sempre me ajudou muito. E de repente, quando eu percebi, estava ali escrevendo. Eu acho que muito nova, já comecei a escrever alguns poemas, sempre fui para esse lado mais da poesia. E acho que começou mais ou menos assim. Eu não lembro de voltar na minha memória e ter uma época que eu não gostava de ler e escrever, assim. Amanda, a gente sempre traz um autor de alguma publicação, alguém que, enfim, que envereda pelo mundo da literatura, a gente tem sempre a curiosidade de como é esse processo criativo, né? Tipo, é uma vivência, é a natureza, é uma solidão, é um vinho, é uma bebida, enfim, cada um traz assim uma nuance, né, de como é que funciona esse processo criativo, é o dia a dia, é o cotidiano, enfim, traz um pouquinho pra gente como é que funciona esse seu processo criativo na questão da escrita. Olha, eu sou estudiosa da literatura, né? Eu sou formada em letras e isso é pauta de muitos estudiosos, assim, de muita crítica. Acho que com cada um funciona de uma maneira diferente, né? Comigo tem muito a ver com a minha vida, com os meus sentimentos, mas não são coisas que aconteceram de fato na minha vida. Então, é como se a vida em si, ela me inspirasse. Sim. E a partir daí, a memória e a criatividade, a imaginação correm soltos, né? Aí é capaz de qualquer coisa. Um vinhozinho ajuda muito. Sempre ajuda, Sempre né? ajuda. E eu acho que a partir disso, assim, eu vejo a vida, não só a minha, mas de outras pessoas, a vida inspira muito, né? Nos dá essa inspiração. E a partir dessas coisas que vão acontecendo, com base na realidade, as coisas vão surgindo, assim. Falar um pouquinho sobre Labirintos da Mente, né? Que é o livro que tem a sua publicação. É um título bem forte, né, Amanda? Assim, sugere, inclusive, uma viagem intensa, né? Por pensamentos, emoções. E aí, como é que surgiu esse título? Fala um pouco do lançamento desse livro. O que é que tem da sua assinatura nesse livro também? A gente já está curioso para saber. Esse livro é um livro incrível, assim, de um projeto que tenta reunir escritores, né? De contos, e o Labirinto da Mente, ele tem esse título pensando que todos os conflitos dos contos nesse livro, eles são baseados em conflitos mais psicológicos. Então, tem sempre ali algo que é muito intimista, muito particular, tragédias, traumas, bloqueios. E aí, por isso, essa brincadeira no título com o Labirinto da Mente. A gente corre em volta daquele problema psicológico que, de repente, não tem solução, sabe? E eu tive a honra de participar desse projeto, né, com um conto Sobre a Dor que Nos Une, que foi um conto muito elogiado pela crítica, que fala justamente sobre essa tragédia de uma mãe que perde o filho, né? E é muito forte, assim, né? Para quem é mãe, sabe que é o pesadelo de qualquer pessoa, né? A maior tragédia que uma mãe, uma mulher pode viver. Então, eu acho que tem um pouco disso. É um projeto muito bacana, tentando trazer um pouco dessa tragédia humana,
mas não para ficar preso nela, ao contrário, para seguir em frente. E assim, Natália, Amanda, é um tema tão atual, né? Problemas emocionais, de ordem psicológica, né? Acredito que, assim, isso vai ajudar muita gente, né? Buscar resoluções na sua vida, na sua particularidade, devido a essas questões que acontecem, esses traumas do cotidiano, enfim, na vida que todo mundo está sujeito realmente a acontecer. Amanda, tem pré-estreia dessas publicações? Quando será o lançamento? Onde enfim, é que a gente pode ler, onde é né? que pode ler, onde é que pode adquirir a publicação também? Fala um pouquinho pra gente. A gente está no pré-lançamento, então nesse pré-lançamento essa pré-venda, ela é exclusiva da editora, né? A gente tem um grupo editorial, Letras Negras, que tem sua matriz na Colômbia. Por isso, é uma editora que tem filiais em toda a América Latina e também nos Estados Unidos. Então, os livros eles vão ser lançados em 3 línguas, em português, espanhol e inglês. E assim, agora na pré-venda, a exclusividade é do grupo Letras Negras. Então, através do site desse editorial, vocês conseguem fazer a compra ou com algum autor, né, que já tenha adquirido, vocês podem comprar comigo. E a partir daí, no lançamento, que ainda não tem data confirmada, porque são autores da América Latina que participam desse livro, turma, né? E aí o lançamento é algo um pouco mais complexo. A partir do lançamento, todas as plataformas digitais e livrarias físicas que quiserem adquirir já vão poder lançar. Provavelmente a Amazon vai estar aí entre essas, né? A nossa preferidinha de compras de livros também vai estar disponível nas plataformas digitais. Então, em breve, Natália Barros, a gente vai estar trazendo aqui onde está sendo vendido, como vai estar sendo vendido, a gente vai estar batendo papo. Em breve eu espero que a gente esteja com um livro nas mãos para falar sobre isso. A gente traz a Amanda novamente aqui. A Amanda vem novamente. Como essa escritora, Amanda, que no Brasil, né, a gente já sabe que, inclusive, a cada ano, inclusive, o nosso país, ele perde leitores, né, e essa coisa da leitura, da literatura, principalmente até na poesia, né, que todo mundo, no geral, assim, as pessoas falam, eu não entendo poesia, e aí a gente vai perdendo um pouco disso nesses últimos anos, nas últimas décadas, e trazendo para o nosso recorte aqui do nosso estado, para Alagoas, como é ser escritora em Alagoas, assim, você embarcar nessa jornada e tratar disso, de fato, como uma jornada profissional? Olha, eu vou dizer que eu tenho, inclusive, um poema que venceu um prêmio em 2014, que chama Minha Poesia, que diz assim, corro, morro e ela não me sustenta, né? É uma vida difícil, é desafiadora. Ter que ter essa profissão e outras em paralelo, né? Então a gente vai sobrevivendo. Eu sou escritora profissional, com um livro publicado, e a gente precisa viver de outras coisas, é muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, como atuante na área da educação, eu fico observando algumas coisas. Acho que o gosto mudou muito pela leitura. A leitura é tida como algo muito aristocrático até hoje, né? Então, poucas pessoas têm acesso ao jornal físico, a livros, né, de qualidade. E aí a gente tem uma democratização com a digitalização, com o meio digital, né? O próprio Kindle tem versões, por exemplo, que são mais em conta do que o livro físico, muitas vezes. Então, há uma democratização. Eu acho que não falta leitor. A gente passa o dia no celular lendo, no WhatsApp, lendo nas redes sociais, enfim. Acho que falta um gosto, um despertar, um direcionamento e digo mais, oportunidade. E assim, nada melhor, a gente começou esse bate-papo, a Amanda falando dessa referência literária dela, que era o quê? O pai e a mãe. Então você que está nos ouvindo aí, fomenta a leitura dentro de casa com o pequenininho que está aí do seu lado, né? Com o sobrinho, com o filho, com o neto. Começa com aquele gibizinho da Turma da Mônica, então que não tem erro. Fui alfabetizada com o gibi da Turma da Mônica. Então a gente roda e volta para a raiz, que é o quê? É a família. É o exemplo, é o pai, a mãe, a tia, o avô, o responsável que está aí do teu lado e fomenta essa leitura que é algo tão bacana que vai levar isso aí para o resto da vida. Amanda, fala um pouquinho também sobre essa sua outra publicação, qual é esse projeto, traz mais detalhes para a gente. Então, Desejos em Verso é um outro livro, também de coletânea, também com autores da América Latina, que também está em pré-venda, né? Na mesma situação, também é do grupo editorial Letras Negras, né? Só que aí aqui no Brasil, a editora que lança é Converso.
E nesse livro, a ideia da coletânea é trazer autores que tenham poemas no estilo mais erótico. Então, ali a gente tem toda uma sensualidade, rimas e ritmos mais voltados para essa coisa mais que na literatura a gente chama de sáfica. E nesse sentido, assim, eu tenho nesse livro o poema Avenida, que foi modificado até para compor esse livro, porque a avenida era a Avenida Fernandes Lima, e falava sobre a Avenida Fernandes Lima da gente num dia de trânsito, né? E aí, no poema, no livro, ele está escrito Avenida Principal, para as pessoas não perderem a referência, tendo em vista que vai até para os Estados Unidos, né? E aí ia ficar, quem é Fernandes Lima? E aí eu fiz uma pequena modificação. Mas ele tem esse teor, assim, de trazer essa coisa mais sensual, resgatar essa sensualidade, trabalhando sonoridade, trabalhando efeitos sonoros, né? Musicalidade, ritmo desses poemas. São todos poemas em verso, todos que trabalham esse ritmo e essa questão mais sensual da escrita, que é um outro lado, e que foi assim um estilo meu que durou aí uns 4 anos, mais ou menos, e agora deu uma superada nesse estilo. Tem algum autor ou autora, alguma poeta, talvez, que seja uma inspiração para você, principalmente nesse âmbito aí? Olha, vou dizer... eu sou muito apaixonada por literatura, assim, de verdade. Acho que eu tenho 2 versos tatuados em mim. Um do Baudelaire, poeta do século XIX, francês, que tem muito a ver com uma época também com o estilo da minha escrita. Ele não conseguia se encaixar num lugar específico da literatura porque ele transcendia, era muito vanguardista. E tenho tatuado também na minha pele versos da Adrienne Rich, que foi, né, uma escritora estadunidense feminista, que é muito a linha do que eu sigo hoje, assim, né, do mais recente da minha escrita. Coisa boa, hein, João? Quantas referências, Amanda. Muito obrigada, né? Arte e cultura aqui no Jornal da Manhã é sempre muito bom. Amanda Gomes, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes. E quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Obrigada. Também queria agradecer o convite e essa oportunidade, como a Natália falou. São tempos difíceis para a literatura, né? Principalmente aqui em Alagoas. A gente tem, quando a gente pensa assim, em indicadores, por exemplo, de leitura, de competências de leitoras e escritoras, é um grande desafio, né? Ser escritora no Brasil e aqui em Alagoas, principalmente. E eu fico muito grata, assim, apesar de não me sustentar, é parte importante, imprescindível da minha identidade. E é onde eu me satisfaço, me sinto recompensada, né, com o trabalho do dia a dia. Então, fico muito satisfeita de poder fazer o lançamento desses livros aqui em Alagoas, de ser representante do Brasil nesse lançamento dos livros, né, pela América Latina e pelos Estados Unidos. E, assim, para aqueles que escrevem, já dei aula de escrita criativa, por exemplo, e muitas pessoas escrevem e acabam meio que desistindo nesse caminho, porque é um caminho muito árduo e você não tem uma recompensa, assim, né, não imediata. Então, não desistam, né, continuem tentando, invistam em formação, fiquem de olho em concursos, tem muitos concursos de escrita, né, de diferentes gêneros, e tentem. E quando a gente vem aqui falar um pouquinho sobre isso, a gente sente que é, de certa maneira, essa recompensa que a gente espera, esse reconhecimento. Mais uma vez, obrigado à participação da professora de literatura e escritora Amanda Gomes. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, ao nosso querido Damião Santos, o Bitoca aqui na técnica, ao Mailson Frank, sempre nas ruas de Maceió, com o Rogério Santos agora, né, que está de férias, o nosso querido... O Rogério Santos está tirando as férias do Geraldo Salgueiro. Exatamente. Então o Rogério está aí conosco, né, durante esse mês. Nosso querido Robson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o quinto, se Deus quiser. Eita, João Mozinho, passamos já metade da semana, mas olha, ouvinte, tem o dia todinho aí para você trabalhar e ficar em paz. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.
Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió. Verão.